Salve, salve, meu povo de direito civil do terceiro período, direito das obrigações. Pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam curtindo a quarentena em casa, curtindo assim na medida do possível. Imagino que já estejam entediados de ficar em casa, né? Até mesmo porque todos os dias estamos à noite na faculdade, então eu acredito que isso esteja sendo entediante para vocês. Mas, pois bem, logo logo isso passa, logo logo tudo volta ao normal. E hoje eu venho bater um papo com vocês sobre as atividades. Atividades essas que eu já coloquei para vocês no ambiente virtual, certo? Então vamos lá. Seguindo o nosso cronograma de estudos, recordar é viver. Então, nós já vimos obrigações de dar coisa certa, obrigações de dar coisa incerta, obrigações de fazer, obrigações de não fazer. E aí nós adentramos ao capítulo de obrigações solidárias, ramo este também do direito civil, o qual está proposto na disciplina para vocês. Pois bem, as obrigações solidárias, elas se dividem, né, entre solidariedade ativa e solidariedade passiva. Com frugo no artigo 264 do Código Civil, nós temos lá as disposições gerais que falam sobre solidariedade. Quando haverá solidariedade? Quando ela existirá, né? Bem sabemos que a solidariedade nada mais é quando numa obrigação há de concorrer mais de um credor ou há de concorrer mais de um devedor. Ou seja, vai existir a solidariedade ativa quando eu tenho pluralidade de sujeitos ativos, ou seja, eu tenho pluralidade de credores dentro dessa relação jurídica obrigacional, certo? E sempre haverá solidariedade passiva quando existir vários devedores dentro da obrigação, dentro do vínculo obrigacional, quanto ao negócio jurídico, certo? Então, o que nós temos que ter na mente é que eu tenho a solidariedade. Quando é que existe essa solidariedade? Quando na mesma obrigação vai ocorrer vários credores ou vários devedores, certo? Cada um com direito ou obrigado à dívida toda, ou seja, tranquilo, conceito tranquilo, ok? O que vocês têm que ter em mente que jamais vocês possam esquecer? Você não pode esquecer, proibido esquecer disso aqui. Ó, a solidariedade, ela não se presume. Ou seja, ela vai resultar ou da lei ou da vontade das partes. Por que da lei? Porque a própria legislação, ela vai estipular se aquele negócio jurídico tem prerrogativa de ter a solidariedade ou não, certo? Caso contrário, o que vai estipular isso é o contrato, é o vínculo jurídico obrigacional pela qual uma parte está ligada à outra. Então, essa solidariedade, ela não se presume. Ou ela será presumida da lei, ou ela terá a presunção da vontade das partes. Pronto. Regra geral. Beleza? E aí eu tenho para vocês, só pegando aqui a atividade, né? Que a gente vai explicando a atividade para vocês. Disponibilizei um artigo para vocês em que fala das obrigações solidárias, né? De forma geral, contextual, que eu acabei de trazer para vocês aqui. Falei para vocês quais artigos que tratam dessa matéria. Então, a solidariedade,
as obrigações solidárias, elas começam no artigo 264 do Código Civil e termina no artigo 285 do Código Civil, né? Então eu tenho dentro disso a solidariedade ativa e a solidariedade passiva, certo? E aí nós vamos falar sobre cada uma delas, sobre o que é, da onde vem, como surgiu, né? E é por isso que eu disponibilizei para vocês o artigo falando sobre. Pois bem, vamos lá. Olhando aqui a atividade, eu peço para vocês que façam uma síntese do artigo, certo? Deixa eu só pegar aqui, vou fazer a releitura para vocês. Então, olha lá. Olha lá. Vamos ver aqui. Pessoal, tô sentindo saudade de vocês no chat. Por favor, me acompanham no chat. Não me deixe só. Não me deixe só lá no chat. Fala um alô lá, professora, estou na área. Certo? Então, o objetivo da aula lá, tendo em vista, analisar as obrigações solidárias, tanto a solidariedade ativa como a solidariedade passiva. E aí, eu tenho lá também. O computador aqui tá lento, gente, vocês têm que ver. Lento. Pesado. Ok? Estudo dirigido, realizar o fichamento. Então, pois bem, nesse fichamento, o que você vai pegar? Você vai pegar o artigo, certo? Vai ler o artigo. Sugiro que você faça a leitura deste artigo utilizando o Código Civil, ok? Por quê? Porque aí você já faz a interpretação do artigo, certo? Por exemplo, o que é solidariedade? Solidariedade é quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, né? Porque eu tenho lá a solidariedade de forma geral. E aí eu tenho as especificações abaixo: solidariedade ativa, solidariedade passiva, certo? E aí eu procuro no artigo, faço ali o fichamento daquele artigo e coloco, né, o que é a solidariedade. Solidariedade ativa ou solidariedade passiva. E aí eu venho fazendo a leitura de cada artigo, certo? Cada um dos credores solidários tem direito do quê? De exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro, certo? Então, assim, vai fazendo essa releitura, pessoal, junto com o Código Civil, e aí a gente discute no chat, e aí nós tiramos as dúvidas no chat. Eu acho que assim fica mais bacana de vocês irem estudando, certo? Até mesmo porque eu estarei disponível no chat para tirar a dúvida de vocês. Então, faça a leitura do artigo. O artigo tá tranquilo. Vários alunos chegaram para mim e perguntaram no WhatsApp: professora, é isso mesmo? Sim, tá certo. Solidariedade ativa, solidariedade passiva, né? Tá dentro da relação obrigacional também. Então eu tenho um negócio jurídico pelo qual se originou essa solidariedade, né? Mais uma vez eu falo para vocês que ela não se presume. Então ela vai resultar da lei ou da vontade das partes, certo? Mas tinha vários credores, eram sócios, tá? Mas no contrato estava falando que havia solidariedade? Cuidado, eu não posso presumir. Eu não presumo nada aqui, tá? Eu tenho especificações, beleza? Claro que toda solidariedade vai estar dentro do negócio obrigacional, seja ele qual for, seja um contrato, né? Seja qualquer um dos negócios jurídicos, tranquilo? E aí, olha só, voltando lá no artigo que eu
separei para vocês. Tem a solidariedade. Lembrando que solidariedade, gente, veja bem, ela é uma matéria do direito civil, mas ela faz parte principalmente dentro do direito empresarial. Lembra que eu falava para vocês em algumas aulas que, gente, várias coisas do que nós trazemos aqui para o direito das obrigações faz parte do direito empresarial? Pois bem, essa parte de solidariedade, você tem que ter o pensamento já de que está ligado tanto no direito empresarial, no direito tributário e principalmente no direito imobiliário, né? Ou seja, esses 3 ramos do direito demandam muita solidariedade, tanto ativa como passiva, certo? E aí no artigo eu coloco para vocês, eu falo dessa solidariedade, que ela não se presume, que ela decorre da vontade das partes ou da própria legislação. Aí eu falo da solidariedade, né? Hipótese aí muito rara. Por que é muito rara? Porque raramente eu vou ter vários credores. Eu vou ter vários credores, né? A não ser, por exemplo, que eu tenho uma conta conjunta no banco. Se eu fosse casada, eu teria uma conta conjunta do banco entre eu e meu marido. E aí sim, qualquer um deles que pegasse um empréstimo bancário, haveria essa solidariedade. Certo? Ok? Então, pode haver. Então, assim, isso acontece demais no direito empresarial, né? Normal. Ok? Continuando aqui. Aí eu trago para vocês considerações sobre as obrigações solidárias. Então, por isso que eu falo, pessoal, pega o Código Civil, vai fazendo a leitura. Ah, isso que eu estou lendo no artigo tá com fundamento legal no artigo tal do Código Civil. E assim sucessivamente. Certo? Da solidariedade passiva. Solidariedade passiva, aí já é algo mais usual. Por quê? Porque é muito mais utilizado. Eu tenho muito mais devedor. Eu tenho muito mais pessoas que devem do que pessoas que têm a receber. Aliás, do que pessoas que estão ali na condição de credor, né? Então, olha lá, a responsabilidade é maior que o débito. Ou seja, para vocês entenderem como que funciona a solidariedade passiva. Eu, credor, tenho 100 mil reais. Eu empresto esses 100 mil reais para A, B, C e D. Cada um com suas cotas de 25 mil, certo? Obviamente, gente, vai ter um negócio jurídico que vai vincular isso, tá? Sempre terá um respaldo no vínculo jurídico obrigacional anterior, beleza? Então, assim, eu credora, tenho 100 mil e empresto para A, B, C e D. Cada um fica responsável por 25 mil desses 100 mil que eu emprestei, certo? Não. Você vai ficar responsável por 100 mil, os 100 mil, porque existe a solidariedade passiva aí. Ou seja, se eu fosse um banco e emprestasse 100 mil e a empresa em si tenha 4 sócios, não significa dizer que esse 100 mil será dividido. Olha lá, cada um não responde pelo pagamento dos 25 mil. Cada um será responsável pelos 100 mil que o banco emprestou. Certo? Tá dando para compreender? Então, veja bem, cabe, obviamente, a ação de regresso. Porque aí, beleza, vem o banco e cobra de um. Esse devedor A, paga os 100 mil, sozinho.
tá? Caberá a ação de regresso contra os outros 3 que não fez pagamento. Beleza? Gente, qualquer dúvida no chat, por favor. Que aí a gente vai assentando as arestas. A gente vai aparando as arestas, certo? Não quero que vocês se sintam sozinhos no meio da multidão, tá? Prosseguindo, então, primeira atividade aí, solidariedade ativa, solidariedade passiva, certo? Na próxima atividade aí que eu preparei para vocês, foi sobre a cessão de crédito. Cessão de crédito, ok? Deixa eu pegar ela aqui que eu já falo para vocês o que nós preparamos. Cessão de crédito e assunção de dívida, né? Mais uma matéria aí. E aí o objetivo da aula foi analisar. Vocês repararam que eu sempre peço para vocês realizar as atividades com o Código Civil? Pois bem, eu quero que vocês façam essa interpretação. Eu quero que vocês analisem cada artigo dentro do Código Civil, certo? É importante para vocês fazerem essa análise, tá? Então, pois bem, estou pegando aqui para... Realize a transcrição integral em forma de texto dissertativo a respeito do assunto. Na segunda atividade, eu preparo para vocês um vídeo falando exatamente sobre a sessão de crédito e a assunção de dívida, certo? E aí, você vai assistir esse vídeo, vai fazer a transcrição desse vídeo em forma de texto dissertativo, muito tranquilo, tá? E aí, nós vamos discutir também à noite no chat, no ambiente virtual, certo? E aí, dentro da sessão de crédito, a gente traz os conceitos para você, que é a sessão de crédito. O que vem a ser a sessão de crédito? Da onde surgiu essa sessão de crédito? Como ela surge? Da onde vem? Onde está disciplinada essa sessão de crédito, né? Então, olha lá, ela é um negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma obrigação transfere a terceiro estranho ao negócio original. Ou seja, presta atenção, gente, presta atenção. Eu tenho um negócio jurídico entre A e B, certo? Eu tenho um contrato entre A e B, credor e devedor. Acontece demais em relação a bancos. Eu pego essa dívida e vendo para um terceiro cobrar. Isso é uma cessão de crédito. Por exemplo, eu tenho uma dívida com o Banco do Brasil. Minha dívida é eu e o Banco do Brasil, ok? O Banco do Brasil pega e passa essa dívida para uma terceirizada cobrar. O que o Banco do Brasil fez? Transfere a sua cessão de crédito a um terceiro para esse terceiro cobrar. Por isso que vocês têm visto vários escritórios de cobrança em nome do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú. Isso tudo é cessão de crédito. Negócio jurídico oneroso, certo? Em geral de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro. Ele deixa de ser o credor. O credor vira o banco, entendeu? Independente da anuência do devedor. Porque veja bem, quando o Banco do Brasil transfere esse crédito dele para um escritório de advocacia cobrar, eu, devedor, não falei se poderia ou não. Ou seja, não cabe a anuência do devedor. O banco quer receber. Ponto. Certo? Ok? Então, aí eu tenho lá. Vamos lá para apenas um conceito do Flávio Tartucci. Né? Deixa eu falar esse conceito aqui para vocês.
A cessão de crédito pode ser conceituada como um negócio jurídico bilateral, porque ele é bilateral, né, gente? Entre sujeito ativo e sujeito passivo. Eu entro de novo no credor e no devedor, tá? A cessão de crédito, então, pode ser conceituada como um negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, ou seja, sinalagmático, porque existem obrigações recíprocas para ambas as partes, certo? Gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere ao outrem no todo ou em parte, porque ele pode transferir só o que está vencido da dívida e não o que está a vencer, né? Ou se a dívida toda estiver vencida, ele transfere toda a dívida, certo? A sua posição na relação obrigacional, ok? Tudo bem? Aquele que realiza a cessão ao outrem é denominado cedente. E a pessoa que recebe o direito do credor é o cessionário, enquanto o devedor é denominado cedido. Então, vamos por partes, que é muita informação, tá? Então, é isso, a questão da cessão de crédito. É isso que eu acabei de falar para vocês. E a assunção de dívida segue a mesma lista, tá? Vocês vão ver também no vídeo. Lembrando que a assunção de dívida está definido lá no artigo 299 do Código Civil, ok? Também faça a leitura e assista os vídeos. Procura fazer a leitura dos artigos do Código correspondente, tá? No mais, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição no chat, certo? Das 10 para 7 às 22h20, ok? Vamos lá bater um papo. Professora, não entendi isso, não sei o que você está falando, não entendi nada de solidariedade ativa, não entendi nada de solidariedade passiva. O que é isso, né? Pessoal, vamos pro chat, a gente tira a dúvida, bate um papo, tá bom? Aproveita as oportunidades no chat, beleza? E que a gente consiga ir levando a matéria até o final, ok? Então, no mais é isso. Provavelmente nós já vamos elaborar para vocês os próximos vídeos, né? Para seguir o cronograma de atividade, que vai seguindo também. Então, no mais é isso. Qualquer dúvida no chat, no horário normal das aulas, certinho? E não saem de casa, se cuidem e fica com Deus. Um abraço para vocês, tchau, tchau.